dia 29 de novembro, na condição de presidente da Comissão Especial com o objetivo de apurar possíveis prejuízos orçamentários ao erário público estadual relacionados às atividades esportivas de alto rendimento e olímpicas, normalmente o futebol, contando com a presença dos senhores presentes aqui representando a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Através dos senhores, já estendo aqui os meus cumprimentos ao presidente Rubinho, que desde o início dos trabalhos sempre esteve presente, independente do tema que fosse abordado, e tem contribuído para o bom trabalho dessa comissão. Agradecer também a presença do Major Faulhaber, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e aqui ao Alberto Zafran, chefe de gabinete do deputado Quinoploc, que está nesse exato momento no exterior, numa missão no exterior, mas que também, como relator dessa comissão, muito atuante. Obrigado pela presença. Aguardar o outro membro da comissão, o deputado Jorge Felipe Neto, que está a caminho. Agora, eu lamento, embora devidamente convidados, lamentavelmente, a ausência do Flamengo nessa audiência. E também do Botafogo, porque nos foi motivado, e sempre que a gente traça um calendário de ações aqui na comissão, a gente leva em consideração as demandas que acabamos recebendo, e por ocasião do episódio de cenas de violência lá dentro do Engenhão, o Botafogo, como gestor do estádio, foi convidado para estar aqui, a Polícia Militar presente, e o Botafogo, infelizmente, não está aqui. Então, lamento profundamente a presença do Botafogo, sobretudo do Flamengo, porque essa comissão realizou, alguns dias atrás, uma vistoria no Maracanã. E o resultado da vistoria foi, infelizmente, muitas irregularidades apontadas pela comissão. Uma vistoria rápida, nós não tivemos a oportunidade de adentrar nos aspectos de infraestrutura. Sabemos que há muito no que diz respeito à infraestrutura para ser enfrentado, principalmente na questão da eletricidade, da iluminação do estádio, da cobertura do estádio, mas, infelizmente, não tivemos ali a possibilidade de fazê-lo, porque nos primeiros momentos de vistoria, além da má conservação, sujeira, falta de equipamentos de segurança, de pânico, nós, mais uma vez, verificamos que, por exemplo, no que diz respeito aos serviços que são necessários para que aconteça um espetáculo, uma partida de futebol ou qualquer outro evento, os serviços são sofríveis. Em primeiro lugar, pela falta de cobertura jurídica. Nenhum contrato firmado com a empresa que detém o monopólio do serviço de comercialização de alimentos no Maracanã, detém o monopólio e fixa o preço, preços aviltantes e sem qualquer cobertura, qualquer instrumento jurídico que ampare essa relação. Naquele dia, numa partida entre Vasco e Flamengo, uma partida importante, final do Campeonato Brasileiro, nos momentos finais do Campeonato Brasileiro, partida de grande público, como tem sido a média de públicos que o Flamengo tem levado ao estádio. Nesse exato dia, a empresa utilizou 45 pontos de comercialização. Em todos os 45 pontos, além daqueles que não estão descritos, que são os pontos justamente que eles improvisaram nos acessos às arquibancadas, que eles fizeram um puxadinho e botaram uma barraquinha ali vendendo também bebida. A gente não está nem levando em consideração esses espaços. Apenas dos 45 pontos, não tinha sequer um alvará desses 45 pontos, ou seja, sem qualquer alvará. A fiscalização contou com o apoio da Polícia Civil, da Delegacia Fazendária e da Inspetoria da Secretaria Municipal de Fazenda. E ali nós lavramos autuamos com autos de infração nesses 45 unidades de comercialização, mais de R$240 mil em multas aplicadas,
O que chama atenção é que o Flamengo vem improvisando também e, por exemplo, eles resolveram levar ao estádio as carrocinhas de pipoca, que parece, numa visão inicial, algo lúdico, mas que rende uma verdadeira fortuna e em 12 jogos já trouxe prejuízo de mais de R$100 mil para o Estado do Rio de Janeiro em imposto. Numa conta simples, com que essas carrocinhas arrecadam por jogo do Flamengo, mais ou menos 60, 70 mil reais. Se a gente multiplicar isso por 12 jogos, mais de 720 mil reais, utilizando uma conta muito simples da alíquota mais baixa do ICMS, são mais de 100 mil reais de prejuízo para o erário, para os cofres do Estado do Rio de Janeiro, apenas na comercialização da pipoca, que também estava naquele momento no estádio sem contrato, sem autorização, sem alvará, sem nenhum tipo de instrumento contratual ou jurídico que assegurasse a comercialização naquele momento. Nós também verificamos ali uma possível falha no recolhimento de imposto por parte dessa empresa que detém o monopólio, qual seja a Food Team, que foi instada a apresentar ali as notas fiscais dos produtos que estavam sendo comercializados naquela noite e, no entanto, apresentaram de forma absolutamente desordenada um calhamaço de notas fiscais, que certamente não eram as notas fiscais referentes aos produtos que estavam guarnecendo a atividade, toda a operação naquela noite, e também não demonstraram recolhimento antecipado, como diz o regulamento do ICMS, da Fazendária no Rio de Janeiro, mas também não apresentaram guias que conseguissem comprovar que foi específico daquela noite, daqueles produtos que estavam sendo comercializados, também configurando uma potencial perda de arrecadação e prejuízo, sonegação para o erário do Rio de Janeiro. Além disso, não utilização de equipamento de proteção individual pelos funcionários, ausência de lixeiras suficiente na cozinha e áreas comuns do estádio, inexistência de alvará de bombeiros para o funcionamento. O estádio hoje funciona sem alvará do corpo de bombeiros. Além disso, o setor Maracanã Mais não possui autorização de funcionamento. O Flamengo hoje, que é o permissionário para fazer ali a gestão da operação do estádio, opera no Maracanã Mais sem autorização de funcionamento. Além disso, coisas que parecem de menor importância, mas nunca, em momento nenhum, apesar da exibição de música ao vivo, sem ECAD, sem autorização, o Flamengo tem conseguido transgredir todas as regras para o funcionamento de qualquer atividade ali. Além disso, policiais armados à paisana, fazendo livre acesso pelo mesmo local que transitam os demais usuários no estádio, e a gente percebeu também numa visão rápida, eles atravessando algumas pessoas por uma área que não era a área previamente dedicada para que isso acontecesse. Sabe-se lá se estavam botando as pessoas para dentro sem ingresso, se estavam levando de um setor ao outro. Então, por fora, onde tem o estacionamento, que também não é um estacionamento, não digo o estacionamento no subsolo ali, não, digo o estacionamento das áreas de jardim ali no entorno dos portões do estádio. Sabe-se lá que tipo de carro, qual o critério para a utilização. Não se tratam de viaturas, mas ali pelo meio dos carros, dezenas e dezenas de pessoas circulando e, obviamente, obtendo livre acesso às dependências do estádio para assistir a partida. Então, é flagrante para qualquer leigo, inclusive já foi questionado aqui no âmbito dessa audiência, que é fácil verificar que o estádio, apesar de estar levando oficialmente um público de fato bem significativo, o público que está presente de verdade é muito maior do que aquilo que é apresentado justamente ali nos placares e que é oficialmente, o que faz com que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tenha uma informação errada na hora de planejar o policiamento para o evento, o que faz com que o Estado do Rio de Janeiro perca a arrecadação, o que faz com que todos os agentes envolvidos ali, inclusive a federação, perca a arrecadação. Então, alguém está lucrando com isso. É visível. E aí também faço referência ao Maracanã Mais, que não é
Em todos os jogos tem pessoas de pé, e aí não estão simplesmente de pé porque estão torcendo, porque não tem mais cadeiras. E, no entanto, o que nos apresentam e nos apresentaram essa comissão de relatório é que em alguns jogos tem até sobra de ingresso no Maracanã, mas o que, assim, é numa leitura muito simples, evidentemente está acontecendo fraude ali. Além disso, a área debaixo da rampa, e foi a única área de rampa que nós visitamos, foi a rampa de acesso do Bellini. Na área embaixo da rampa existe uma oficina improvisada, mas ali com livre circulação de torcedores, nessa área embaixo da rampa de acesso, em frente à estátua do Bellini, completamente abandonada, com parte elétrica exposta, visível, em condições totalmente insalubres, objetos, pérfuro, cortantes e contundentes, sem o devido e adequado condicionamento. Além disso, a área não estava trancada, simplesmente fechada com tapume, e as portas todas abertas, e permitindo assim o livre acesso de pessoas não autorizadas ou torcedores em eventuais brigas e tumultos, o que poderia ocasionar uma tragédia. Imagina nas outras áreas, nas outras rampas que nós não chegamos a visitar. A ausência de plano de controle de incêndios e multidões, assim como outros equipamentos também para controle de incêndios e multidões, além do que eu já me referi da não apresentação pela Food Team de notas fiscais atualizadas referentes à venda de alimentos, não apresentação do contrato firmado entre a Food Team e os prestadores de serviços de alimentação com o Flamengo. Aliás, foi questionado aqui por ocasião da segunda audiência, então nada mudou. Nesse jogo, durante a semana, as pipocas já estavam sendo comercializadas novamente e sabe-se lá se regularizaram a sua situação junto à fazenda, ou seja, uma verdadeira baderna, terra de ninguém, e tudo tem acontecido ali sem nenhum controle e feito de uma forma mais improvisada. Então, o relatório que é da lavra do nobre deputado Alexandre Knoploch, por óbvio, essa comissão ainda continua em atividade, mas no que tenho saudar, destacar a presença do deputado Jorge Felipe Neto. Deputado, obrigado pela presença. Eu estou fazendo aqui uma leitura do relatório de visita que Vossa Excelência esteve, junto com o deputado Knoploch e eu, e aí, dentre os absurdos que nós verificamos numa breve e rápida passagem ali em algumas áreas do estádio, faremos uma nova vistoria voltada agora para a questão de infraestrutura e segurança, mas estou narrando aqui os absurdos e culminando aqui com a verificação, com a conclusão de que o Maracanã hoje tem sido operado simplesmente clandestinamente, eu diria, sem ser agressivo com as palavras, porque existe o contrato de permissão com o governo do Estado, no entanto, as atividades são feitas clandestinamente, uma vez que não amparadas por qualquer contrato, qualquer instrumento jurídico, e a cada ida nossa ao estádio, saímos de lá com uma surpresa mais horrorosa do que a anterior, como foi a última comercialização de pipocas, e que o que pode parecer, numa primeira análise infantil, pueril, lúdico, já gerou para o Estado do Rio de Janeiro, em apenas 12 jogos, mais de R$100 mil de prejuízo. Além disso, constatamos que há indícios de ocorrência de crimes contra a ordem tributária, financeira e econômica em relação aos produtos comercializados dentro do estádio, e como há indícios de violação das normas de segurança do trabalho, vigilância sanitária, que também devem ser apuradas. Assim, concluímos: oficiar a empresa Food Team requerendo cópia do contrato celebrado com o gestor anterior e bem como o contrato celebrado com o atual permissionário Clube de Regatas do Flamengo, o que já de antemão digo que não existe. Cópia do contrato da Food Team com todos os prestadores de serviço e de fornecimento de produtos. Que a empresa Food Team informe quem é o responsável pelo recolhimento dos tributos sobre as vendas de produtos alimentícios no estádio do Maracanã, em caso de ser responsabilidade da empresa, apresentar notas fiscais e comprovação de quitação dos tributos incidentes desde o início da relação contratual. Que a empresa também informe quem é o responsável pela fiscalização de equipamentos de proteção individual dos funcionários da operação de comercialização de alimentos localizadas dentro do Maracanã. E deixo claro aqui, para concluir, que também outro absurdo, outra irregularidade do ponto de vista administrativo, tributário, é que a empresa tem como sede o estádio do Maracanã.
Ou seja, a empresa tem a sua sede junto à Receita Federal, junto à Receita Estadual, os órgãos de controle. A sua sede é dentro do estádio do Maracanã. Mesmo sem contrato, e ainda que tivesse algum contrato, um equipamento público, um prédio público não pode ser definitivamente sede de qualquer empresa privada. Além disso, a comissão concluiu por oficiar o Clube de Regatas do Flamengo, requerendo cópia do contrato de permissão para a operação do estádio, a fim de se comprovar todas as responsabilidades incidentes na mesma. Cópia do contrato celebrado com a empresa Food Team, que seja encaminhado cópia do alvará dos bombeiros para o funcionamento do estádio, cópia do contrato celebrado com a empresa que presta o serviço de vigilância patrimonial e segurança dentro do estádio, cópia da autorização de funcionamento do setor denominado Maracanã Mais, cópia do plano de controle de incêndios e multidões, demonstrativo recibo de pagamento da taxa do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, que controla e fiscaliza a utilização de músicas em espaços públicos, expedir cópia deste relatório ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público do Trabalho e Superintendência Estadual da Vigilância Sanitária, a fim de que se verifiquem as irregularidades apontadas e procedam as providências cabíveis dentro das respectivas competências. Ressalte-se que a empresa Food Team e Clube de Regatas do Flamengo deverão responder os questionamentos no prazo de 7 dias úteis a contar do recebimento do ofício. O ofício segue assinado por mim, presidente da comissão, deputado Jorge Felipe Neto, vice-presidente, deputado Alexandre Knoploch, relator, já foi encaminhado, o prazo já está se esgotando, até agora não recebemos absolutamente nada e, lamentavelmente, deputado Jorge Felipe Neto, mais uma vez ausente o Clube de Regatas do Flamengo, mais uma vez ausente o Botafogo e também a empresa que faz a segurança do estádio o Engenhão, haja vista que o tema dessa audiência era, num primeiro momento, tratar da questão relacionada aos incidentes que aconteceram no jogo do Engenhão, com violência, briga de torcedores, enfim, aqui destacando a presença do Major Faulhaber, em nome da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o policiamento de estádios, e aqui, mais uma vez, a sempre presença da federação, o nosso presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, esteve comigo no Maracanã essa semana, avisou que por conta de compromisso anteriormente firmado não poderia vir, mas mandou seus representantes sempre aqui dispostos desde o primeiro momento de instalação dessa comissão. Então, lamento muito, porque só poderemos ouvir aqui a Polícia Militar sobre o incidente, não ouviremos o Botafogo e tampouco avançaremos nessas questões gravíssimas que envolvem as condições, a vida das pessoas e as condições de realização das partidas no Maracanã, no que, numa visão muito rápida, eu concluo bastante temerária, cada vez que o estádio abre as portas para receber ali mais de 60 mil pessoas, porque definitivamente só estão salvaguardadas graças à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque uma tragédia pode acontecer a qualquer momento, além de toda a ocorrência de sonegação, outros crimes e outros absurdos que a gente tem visto ali culminando. Não é o relatório final, por óbvio, a comissão ainda está trabalhando, mas já caminha claramente para um relatório final, apresentando ali a total incompetência e impossibilidade do Flamengo continuar gerindo o estádio. Então, essa comissão estará muito atenta na formatação dessa futura PMI, lembrando que será uma concessão de mais de 30 anos, ou 35 anos, ou 30 anos, se não salvo engano, e que nós precisamos efetivamente verificar e salvaguardar os interesses do Estado do Rio de Janeiro, da população do Estado do Rio de Janeiro, porque do jeito que está, talvez esteja sendo um momento tão desagradável e tão horrível de gestão quanto foi no momento inicial com o antigo concessionário, com o antigo consórcio, que tantas mazelas trouxeram para o estádio e para o Rio de Janeiro. Maracanã, hoje, o Flamengo tem tão somente realizado o pagamento de contas, porque não afirmo que não há gestão, qualquer gestão no estádio. Absoluta irresponsabilidade, gestão temerária, incompetência que o Maracanã tem apresentado para gerir, que o Flamengo tem apresentado para gerir
o maior patrimônio esportivo, o maior equipamento esportivo do Rio de Janeiro, do Brasil, e um patrimônio da humanidade, do esporte e do futebol. Então, muito triste não ter o Flamengo aqui. Deputado Jorge Felipe Neto, fazer uso da palavra? Presidente, brevemente, Vossa Excelência foi irretocável, indefectível nas suas palavras. E o que mais assusta não é só a negligência da questão documental, mas também do ponto de vista até da segurança do torcedor. Quer dizer, claramente se vê que, graças a uma reforma que foi feita ao governo do Estado, sem entrar no mérito do preço dessa reforma, mas as instalações ainda têm uma certa rigidez, né? Mas esse controle tem sido dilapidado ao longo do tempo diante da concessão aí do Maracanã. Quem não consegue cuidar minimamente da questão documental, contrato, ele vai precisar da questão contábil, para as empresas colocarem isso na Receita Federal, para as empresas tirarem seus alvarás, para as empresas terem uma fiscalização a contento do poder público, né? PROCON, Vigilância Sanitária, por aí vai. O primeiro passo é o poder público saber que elas existem. Isso faz na questão documental, né? Outra reclamação que foi muito clara do órgão fazendário municipal foi que a entrada deles não seria franqueada durante os jogos, ou seja, houve um depoimento de uma funcionária pública a essa comissão, dizendo que, efetivamente, eles têm dificuldade de entrar nos dias de jogos. Onde é que vai fiscalizar, se não no dia de jogo? Com estádio fechado? Quer dizer, é uma claro cerceamento ao direito fazendário de fazer as suas atribuições. Mais uma, questão da oficina, e aí especificamente a Polícia Militar. Por um acaso, vi uma porta, falei, deixa eu ver se isso está trancado. E sabia o que era dentro, era a oficina do Maracanã, embaixo da rampa pela qual passam centenas de torcedores por segundo, né, no Maracanã. E estava aberto, lá tinha rolamento metálico de 2, 3 quilos, tinha pedaço de pau, pedaço de madeira, ferro, martelo, serra, aberto, né, num espaço que, por si só, já impele as autoridades, sejam aquelas públicas ou mesmo gestores do estádio, de terem um cuidado acima da média por se tratar de jogo de futebol com torcidas muitas vezes à flor dos seus nervos, né, como é o caso de um Flamengo e Vasco, que foi a ocasião que a gente visitou. Então, quer dizer, me parece que tampouco os órgãos públicos estaduais têm feito este trabalho com relação ao Maracanã. Quer dizer, jogaram no colo do gestor, ele faz o que quiser lá dentro de forma absolutamente amadoresca de ambos os lados. Isso tem que ser algo bem dito aqui, para que depois não se diga que ninguém avisou. Isso é algo que absolutamente podia causar uma tragédia num espaço público do governo do Estado, num lugar que é simbólico para o esporte no Rio de Janeiro, né? O que nos leva a crer que outras diligências serão necessárias com outros órgãos. Ademais, houve uma denúncia, acho que é pertinente. Hoje teve uma operação da Polícia Civil, da DRCPIM, prendendo parte do setor de inteligência da PM, por suposta acobrimento, né, ao contrabando e à pirataria de produtos, enfim. E o gestor do Maracanã, que não está aqui hoje, infelizmente, para confirmar isso, mas me disse, e me responsabilizo por isso, que outro patrimônio público estaria sendo usado como depósito desse tipo de material, que é o Museu do Índio. Excelente, bem lembrado. Então, bem lembrado, deputado. Eu não vou contar, enfim, imediatamente que se vá lá, né, mas que isso seja efetivamente programado, senão essa comissão vai ter que se destinar a esse local para fazer
a essa avaliação. E eventuais outros depósitos no entorno do Maracanã, porque acho difícil aquela profusão de chapéu, de cavalinho, de camisa, seja movimentada no transporte público jogo a jogo. Muito provavelmente há outros depósitos além desse denunciado pelo gestor do Maracanã. Isso, evidentemente, trata-se de crime. A gente não está falando só da empregabilidade das pessoas ou da necessidade de trabalho do ambulante, mas ele pode trabalhar com algo que não seja crime, né? A pirataria efetivamente é crime. E queria saber, já que a gente tem aqui a presença da polícia Militar, se é possível que essa operação seja feita o mais rapidamente possível. Aliás, acho que seria proveitoso diante do novo subsecretário de Inteligência para que efetivamente demonstre suas habilidades face a essa infeliz operação que ocorreu hoje. E aí era isso, presidente. Só para fazer um apanhado. Excelente destaque. Primeiro, parabenizar pelas palavras. Vossa Excelência conseguiu completar aqui algumas questões que tinham sido passadas por mim, embora fundamentais. Uma delas diz respeito justamente a esse bloqueio dos gestores do Maracanã. É importante deixar isso claro. A gente dá notícia isso. O atual gestor do estádio, o permissionário, impede que os órgãos de fiscalização adentrem o estádio nos dias de eventos e jogos. Ou seja, recebemos ali o relato da inspetora de Fazenda Municipal, que, de certa forma, comemorou, estava feliz de conseguir conosco e adentrar o estádio, porque foi impedida pelo Flamengo nos dias anteriores de ingressar no estádio. Ou seja, um verdadeiro absurdo. O Flamengo impede a fiscalização municipal de adentrar as dependências do estádio. Nós próprios tivemos algumas dificuldades ali. Fomos interpelados algumas vezes, o que estava fazendo, onde ia. No entanto, estávamos acompanhados com alguns assessores aqui. A autoridade questionada. Exatamente. Então, sim, um absurdo por si só. Eu, em nome dessa comissão, após deliberação, já tinha encaminhado para o senhor Severiano que fosse confeccionado. O Flamengo utiliza as credenciais de acesso, as pessoas que estão trabalhando, a imprensa e tudo mais. Eu fiz o requerimento oficial, em nome da Assembleia Legislativa, dessa comissão, para que ele providenciasse, né, as credenciais de acesso ao estádio, para que a gente não tivesse que passar por esse constrangimento, inclusive não tivesse que alertar que a gente estava ingressando no estádio com a fiscalização. E aí, até hoje, não obtive resposta. O Flamengo se negou a confeccionar, deputado, as credenciais para que nós possamos utilizar e adentrar o estádio. Então, eles se negaram também a nos fornecer, para essa comissão e os servidores dessa casa, as credenciais de acesso. É muito importante também destacar essa questão pontual do Museu do Índio. Aqui eu faço, não é segredo para ninguém, que eu já estive com o deputado Quinoploc, não em razão do trabalho dessa comissão, mas por algo que eu considero, e muitos deputados dessa casa também, um absurdo, um espaço tão nobre da cidade, do estado do Rio de Janeiro, 14 mil metros quadrados, ali existir uma meia dúzia, porque não passa disso, de indivíduos que se auto-intitulam descendentes de índios e que ali estão habitando num local que já foi notadamente um local de consumo de droga, de comercialização de droga, de guarda de material roubado, furtado, enfim. Então, um descalabro que tem acontecido ali. É um terreno do Estado, o terreno é do Estado, o Estado venceu todas as etapas do processo judicial. Na verdade, alguns grupos políticos ali que operam e influenciam a atuação desses indivíduos autodenominaram o local como uma área federal, mas não é uma área federal. O processo, ele tramita na Justiça Federal por se tratar, ou alegarem tratar, do povo indígena, e como o dever de preservação da história e da cultura e de todo
o povo indígena ali é constitucionalmente de âmbito federal, eles judicializaram na Justiça Federal. No entanto, o Estado do Rio de Janeiro já venceu todas as etapas do processo e o que eles, uma associação de índios lá, um indivíduo que os representa, o que eles tentam fazer é procrastinar o processo. Então, o recurso já foi negado, os embargos já foram negados, os agravos já foram negados, e eles ficam questionando e entrando com procedimentos judiciais aí que nós sabemos exatamente que é para procrastinar. Então, faz embargos de declaração de decisão interlocutória e por aí vai. Então, enfim, é um Estado, é uma área vital, importante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, mas que a gente não está nem questionando nesse momento. O que a gente está questionando efetivamente é que essa área está sendo utilizada, e as denúncias nos foram apresentadas ali no dia da fiscalização, para servir justamente de depósito de produtos pirata, de produtos irregulares, que não podem ser comercializados ali. Enfim, então virou um entreposto do crime, o Museu do Índio. E é necessário, e aqui faço minhas palavras do deputado Jorge Felipe Neto, inclusive, se Vossa Excelência assim autorizar, concordar, para que possamos efetivamente formalizar esse pedido à Polícia Militar, aproveitar a presença do Major, que a gente possa, tão logo, formalizar esse pedido junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, setor de inteligência, ou ao próprio BEP, para que a gente faça alguma operação ali. Tem que ser algo sigiloso, porque se for ostensivo, por óbvio, eles vão camuflar ou deixar de fazer o que tem feito, mas é necessário que a gente faça algum aqui estudo para que possa inspecionar ali a área do museu e verificar se efetivamente eles estão comercializando algum tipo de produto ali dentro, ou guardando, servindo de fato de entreposto para o crime, haja vista que é produto pirata, roubado e por aí vai. Então, faço minhas as suas palavras, deputado Jorge Felipe Neto, mais uma vez, com a permissão da redundância e de ser, mais uma vez, enfático nesse aspecto, mas lamento profundamente a ausência do Flamengo. Alberto, quer fazer uso da palavra? Chefe de gabinete, deputado Alexandre Knoploch, que esteve conosco na vistoria e também tem colaborado muito aí na confecção do relatório. Deputado, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar representando e fazer uso da palavra pelo deputado Alexandre Knoploch, que se encontra em missão oficial no exterior. Corroborar com as palavras de Vossa Excelência, do deputado Jorge Felipe Neto, que foi preciso, inclusive quando levanta a questão do Museu do Índio, que realmente nos preocupa a possibilidade de haver ali um depósito de produtos irregulares que estariam sendo comercializados no entorno do estádio, e é algo que essa comissão está se debruçando com muita cautela, com muito cuidado, e colocar o gabinete do deputado Alexandre Knoploch, que é o relator dessa presente comissão, à disposição para qualquer dúvida. Nós estamos formalizando o relatório e, enfim, agradecer mais uma vez a condição de Vossa Excelência, presidente. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Major Faulhaber. Major, fique à vontade para fazer uso da palavra, mas gostaria muito que o senhor abordasse também na sua fala o episódio daquele último jogo no Engenhão, onde tivemos ali algumas cenas do lado de fora de violência, com algumas pessoas vitimadas, e tentar entender como o Botafogo, gestor do Engenhão, pode colaborar na questão da segurança, como o senhor faz a análise de como tem sido. A do Maracanã a gente já conhece a operação de segurança do Maracanã, mas como tem sido, sei que são empresas e programas diferentes ali que são empregados no interior do estádio, que não é responsabilidade da Polícia Militar, mas como tem sido feita essa interlocução com a empresa, em que podemos colaborar de alguma forma, e quais as peculiaridades ali da região do Engenhão que podem propiciar ou agravar a situação que a gente tem visto acontecer ali. Muito obrigado pela presença mais uma vez, e estendendo aqui os cumprimentos a todos os policiais do BEP, que fazem um brilhante trabalho. A sociedade e o povo do Estado do Rio de Janeiro agradece mais uma vez o serviço que Vossas Excelências prestam com tanta eficiência. Muito obrigado.
Bom, primeiramente, gostaria de dar uma boa tarde ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim, presidente dessa comissão, a quem cumprimento os demais membros da comissão e os demais presentes. Com relação ao jogo do Botafogo, né, nós, o policiamento do BEP, Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, nós temos ali 3 pilares de atuação: a especialização, a integração com todos os órgãos e os entes envolvidos na organização do evento e também a prevenção, é o nosso pilar principal, né? E com relação a esse jogo, né, o Flamengo ele vinha vindo numa excelente campanha aí durante todo o campeonato brasileiro, o que fomentou com que houvesse um apelo muito grande por parte da torcida, né, do Flamengo. E para esse jogo, lá no Engenhão, né, devido a regras do próprio regulamento do campeonato, que dá direito à divisão de carga, né? Se no primeiro jogo um teve a carga de 90%, o outro 10%, aí no outro tem que ser recíproco, e foi o que aconteceu nesse jogo. Anteriormente ao jogo, nós demonstramos a nossa preocupação com relação ao que poderia acontecer e o que realmente se efetivou no dia do jogo. Fizemos documentos, levamos às autoridades, né, conhecimento das autoridades, recomendamos que houvesse ali uma divisão, né, de 50-50, alguma coisa ali, para amenizar aquela situação. Porém, por alguma carga, algum posicionamento lá do Botafogo, isso não foi acolhido, essa recomendação não foi acolhida e foi destinada somente 10% da carga para o clube de regatas do Flamengo. E isso motivou com que, quando se esgotou a carga do setor destinado ao Flamengo, os torcedores do Flamengo passaram a comprar a carga destinada à torcida do Botafogo, né? E veladamente passaram alguns ali, não dá para precisar o número, mas a frequentar o setor lá destinado à torcida do Botafogo. E isso gerou todos aqueles problemas que nós vimos aí na imprensa, inclusive botafoguense lá, às vezes agredindo até um botafoguense porque achou que ele fosse flamenguista. Então, posicionamento, eu acho que quando há uma recomendação de um órgão público, eu acho que isso tem que ser ouvido, tem que ser mais ouvido, tem que ser mais acolhido, né? Esquecer assim o lado de torcedor, né? Ou o lado empresarial e ser ouvido mais a recomendação, porque a gente lidar ali com vidas, né? E com vidas e integridade física das pessoas, a gente não pode brincar, tá? Com relação ao Maracanã, a gestão nas partes que toca a segurança, né? A parte de bares e tal, a comercialização, parte de fiscalização de quem pode ou quem não pode entrar. Isso eu não vou entrar nessa seara, mas eu vou entrar mais na seara da parte de segurança, o que cabe a gente. Hoje, atualmente, um dos melhores estádios para a gente trabalhar, né, na parte de segurança, embora com algumas dependências ali dilapidadas, como o deputado Jorge falou, mas ainda assim é um excelente estádio para se trabalhar, para fazer ali a parte de segurança, né? Nós temos exemplo desde a final daquele Flamengo Independente, que teve aquela invasão generalizada, até hoje nós não tivemos nenhum incidente grave ali, e isso fruto de um aperfeiçoamento, de adaptações, né? de tomada de procedimentos por parte tanto da gestão, da organização do campeonato representado pela federação, quanto da Polícia Militar, da Prefeitura. Então, hoje a gente atua ali com um certo nível de segurança satisfatório. É claro que isso demanda assim, um grande empenho de força pública, sem dúvida, né? Até um cercamento no entorno do estádio, se demanda mais policiais, se demanda mais força pública, com certeza, porém tem sido satisfatório. Com relação àquela oficina, né, nós temos conhecimento dela, embaixo daquela rampa. Hoje a Polícia Militar realiza laudo em estádios, né, laudo de segurança, que aprova o estádio para receber público, né. Aquela oficina ali, ela está num local que, na verdade, em dias de jogos, o torcedor não tem acesso àquele local.
Ele é todo gradeado, é todo cercado, o torcedor passa pela catraca e sobe pela rampa, ele não tem acesso àquele local ali. É o local ideal? Não, não é. Poderia ser um local realmente fechado. Talvez a gestão do Flamengo poderia adotar um local fechado ali para colocar essa oficina, colocar aquele material. Porém, oferece hoje um mínimo de segurança ali para nós recebermos público, sim, ali no estádio. Me permite uma consideração? Longe disso ser culpa do BEP ou do RP Monte, muito pelo contrário, tem todo o esforço de previsibilidade do que é muitas vezes intangível, de que exige um esforço de inteligência muito grande, que é esse clash, esse embate entre torcidas, seja organizadamente, né, de qualquer maneira, a inteligência tem meios de buscar prever e combater isso, mas também individualmente resolver esses incidentes. Agora, o laudo que vocês fazem prevém duas coisas que não aconteceram naquele momento. Que, de fato, o torcedor não tem acesso àquilo, não foi o que a gente viu. Tendo a possibilidade de acesso, que tem uma segurança para impedir isso, também não foi o que a gente viu. E terceiro, mesmo que não haja a possibilidade de acesso do torcedor, mas que se admita por prudência que aquele espaço esteja uma exigência mínima, com uma porta trancada, que também não aconteceu. Então, só queria fazer essa consideração, Major, porque nem de longe alguém está aqui falando que existe a capacidade operacional ou mesmo a necessidade imperiosa do BEP ficar vendo que porta está aberta e que porta está trancada no Maracanã. Isso não faria sentido nenhum, até porque no momento do jogo você está preocupado em justamente operacionalizar a tua tropa para impedir esse tipo de situação. Mas isso é responsabilidade do gestor, que tem que seguir justamente esse laudo de vocês, essas certificações de vocês, né? Sua Excelência diz que justamente não está no lugar mais adequado, e acredito que já tenha avisado o seu gestor, cabe a eles, num prazo razoável, dado por Vossa Excelência, resolver essa problemática, entende? Só quero deixar claro que admiro o trabalho do BEP, do RP Monte, da PEMERGE, não só com relação aos estádios, evidentemente, mas de modo geral. Sou um grande fã da PEMERGE, acho que vocês fazem um trabalho heróico no Rio de Janeiro com todas as suas complexidades, sem demagogia alguma. A PEMERGE hoje supera em treinamento, em capacitação, em inteligência, órgãos de Estado federais, inclusive, tá? Mas o que a gente veio pedir aqui é que o senhor nos ajude a dar um puxão de orelha aí no gestor, porque tudo bem, a gente entende a complexidade, são milhares de pessoas, mas tem um amigo meu que fala o seguinte: já bora do detalhe. Então, o detalhe, às vezes, que a gente tem que cuidar para não causar um problema maior. Uma palavra. Sim, com certeza, a questão dessa oficina, desse material ali, já foi tocado nesse assunto, né? Nós vamos reforçar isso aí, né, para que, como não é o local mais adequado, a gente vai reforçar isso aí junto ao gestor do estádio para retirar aquele material, para retirada daquele material e encontrar algum outro local mais adequado para colocar. Com relação agora, anteriormente falado, né, a circulação de pessoas armadas, paisanas armadas, né? A Polícia Militar, hoje, ela atua nas entradas do estádio ali, nas catracas, né, principalmente onde entra o público, não faz o controle dos outros portões, né? Esse controle dos outros portões é feito pela segurança privada. A Polícia Militar atua nas entradas onde tem as catracas, apenas auxiliando, né, a segurança privada, como uma supervisão, uma orientação e um auxílio a eles ali, né? Em caso de haver algum problema com a entrada ali de alguém querendo entrar armado, sem poder, a Polícia Militar está aí pronta a atuar. O estádio possui lá cautelas de armamento, então as pessoas que tentam adentrar armado ali pela entrada normal dos torcedores, eles são encaminhados
para cautela de armas, e lá é feito, né, a guarda lá da arma para a pessoa poder assistir a partida sem estar de porte da arma, portando a arma. Com relação à questão do Museu do Índio, nós já tivemos essa informação realmente de que alguns ambulantes, anteriormente ao jogo, deixam alguns materiais guardados ali, né? E aí, principalmente nos jogos de grande apelo, que a gente tem que fazer todo aquele perímetro de segurança no entorno do estádio, aquele entorno do Museu do Índio, né, aquela cerca, né, é bem deteriorada. Na verdade, não é uma cerca, tem até trechos ali daquela cerca com bambu, então é muito difícil de controlar uma entrada de material irregular ali dentro. E aí, durante os jogos, né, enquanto a área está isolada, alguns ambulantes tentam passar o material ali para entrar com o material na área isolada, que não é permitido ambulante na área isolada ali, quando tem o perímetro de segurança. Porém, uma atuação ali, quem não lembra, no passado recente, qualquer atuação no Museu do Índio gera um problema, um transtorno, né? Eu acho que antes da obra do Maracanã, tentou-se fazer operações ali para desocupar, eu não lembro, e aí teve que ser necessário até um batalhão de choque para o local. Com relação à segurança, é um fator de risco. No último jogo, Flamengo e Grêmio, eu tive que reforçar o entorno daquele museu, botar mais policiais ali para tomar conta, os torcedores não adentrarem por aquele local, que é escuro, tem muito material, muita pedra, muito material de obra ali, entulho, naquele terreno, que pode realmente ser utilizado para a prática aí de algum crime contra a força pública ou algo que seja. A Procuradoria do Estado tem ciência disso? Foi comunicada da ocorrência de crimes nesse espaço ou dessas eventuais dificuldades? Porque acho que seria útil, inclusive a demanda judicial, que a Procuradoria, em juízo, fizesse esse... Eu posso fazer uma sugestão, sabe? Deputado, pegando um gancho no que Vossa Excelência falou ainda há pouco. Eu queria pedir sua ajuda, Major, e o BEP, que tem sido também tão colaborativo aqui com a comissão. No sentido, não precisa ser nada rebuscado, não, mas se o senhor conseguir enviar para essa comissão, fruto dessa audiência hoje, ainda que seja de uma lavra, uma folha, uma lauda só, não precisa nada além disso, não. Mas, primeiro, falando a respeito dessas áreas do estádio, como, por exemplo, essa oficina da rampa do Bellini, que oferecem um potencial risco, porque não seria o local mais adequado. E se tiver ali um outro ponto que os senhores também já tenham detectado, que seja um ponto crítico, relevante, que isso nos ajuda muito aqui com o relatório e nos ajuda também a instrumentalizar ações. Então, essa comissão vai realizar algo ali, especificamente no Museu do Índio, com o setor de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil e outros órgãos também. E se tivermos como ponto de partida, além do nosso relatório, também algo que os senhores, que são os maiores especialistas ali no entorno, pudessem nos apontar, seria muito, muito, muito proveitoso. E aí fazer também essa análise técnica do potencial risco que aquela área do Museu do Índio apresenta num dia de grande jogo ali, justamente nessa ocorrência de pedra, material, e a gente faz os comunicados pertinentes. Então, se o senhor puder só apontar para a gente esses dois aspectos. Primeiro, as áreas ali do Maracanã, como da rampa, que são áreas perigosas, potencialmente perigosas. E, especificamente no que diz respeito ao Museu do Índio, isso que os senhores já detectaram de presença de ambulante, de o espaço ser utilizado como um entreposto para a realização de práticas criminosas ou irregulares, também nos auxilia muito no sentido de tomar providência, e a gente já está, de fato, planejando alguma ação ali conjunta com o setor de inteligência. Senhor presidente, se possível, corroborando com o pedido de Vossa Excelência, eu queria solicitar da PEMERG que pudesse enviar os planejamentos da corporação
para os jogos de clássico, sobretudo de evacuação do local de eventos. Se é possível que vocês enviem isso para enriquecer o relatório dessa egrégia comissão. Nesse caso, isso aí é para enriquecer o instrumento de IPMI. Exatamente. Porque tem que constar também, além dos aspectos jurídicos, de marca e tudo mais, outorga, mas também um plano. Isso a gente pode até elaborar a 4 mãos, um plano mais eficiente ali. Se a corporação já tiver algum documento nesse sentido... Se já tiver alguma coisa nesse sentido, também ajuda muito. Obrigado, Major. Quer fazer algum complemento? Eu recebo aqui da notícia da TV Alerj, atenta aqui a nossa, sempre atenta, e agradecer também o trabalho da TV Alerj, todos os servidores aqui da casa. Justamente a gente estava falando do Engenhão, uma notícia de ontem. O flamenguista que matou o botafoguense com espeto de churrasco foi condenado a 19 anos de prisão. Então, uma notícia aqui boa, a gente obviamente lamenta. Foi um caso de 2017, no jogo entre o Botafogo e o Flamengo. Então, foi condenado por associação criminosa, ele era pertencente a uma torcida organizada e assassinou o outro torcedor com um espeto de churrasco. Foi condenado aqui a 19 anos de prisão, foi preso pela Polícia Militar e de fato, um crime bárbaro, mais um crime que acontece nessa região do Engenhão, que é uma região sensível. De fato, o Maracanã não tem tido esse tipo de ocorrência, mas no Engenhão é recorrente. Então, agradecer a presença, Major. Obrigado e, mais uma vez, transmitir aí os cumprimentos ao coronel, a todo o batalhão, a todos os policiais que tanto fazem aí pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero passar a palavra para a federação, mais uma vez agradecendo a presença. Infelizmente, não podemos adentrar no tema que gostaríamos, e aí, obviamente, ter a participação dos senhores também, para que a gente chegasse nessa questão do Maracanã, da operação. O Campeonato Carioca se aproxima, seria de muito proveito qualquer colaboração dos senhores, interação dos senhores, mas, infelizmente, diante da, mais uma vez, a ausência do que eu já relatei aqui, restou prejudicada. Mas, ainda assim, passar a palavra para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e aqui, reforçando, faço, em nome do deputado Quinoploc, deputado Jorge Felipe Neto também, os cordiais cumprimentos ao presidente e a todos os diretores da federação. Presidente, só vou pedir licença, que eu tenho um compromisso no Palácio Guanabara, pedir licença a Vossa Excelência, essa excelentíssima comissão, para me ausentar. Disciplina militar da comissão. Está impressionado com a presença do Major e do BEP aqui. Tá. Permissão concedida, deputado. Me represente lá no Palácio Guanabara. Vamos com a palavra à federação. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Bom estar aqui representando o nosso presidente Rubens Lopes, né? Como o senhor bem colocou, acho que muito das narrativas dependem muito do clube estar aqui para fazer o uso da sua defesa e do que ele entende dentro do que você narrou aí, dentro do que a comissão observou nessa visita. Em relação à Federação de Futebol, todas as normas em que a federação está inteiramente direcionada, né, tudo que é realmente responsabilidade da federação, procuramos estar sempre presente e em grande grau de responsabilidade em relação aos laudos do estádio, em relação às autorizações de evento. Então, todo nesse sentido de documentação, eu posso garantir que o estádio possui, desde o laudo da Polícia Militar ao laudo de prevenção de combate a incêndio, que é do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, em relação ao que detém aí a vigilância e a expertise da federação, nós estamos sempre atentos e procurando identificar erros e também melhorar os acertos, fazendo reuniões periódicas com as autoridades de segurança, reuniões para a elaboração de planos de evento na própria sede da federação,
colocando sempre a federação à disposição para qualquer necessidade das forças de segurança. Então, dentro do que a gente entende ser muito bom para o futebol do Rio de Janeiro, a federação vem atuando, como vocês bem colocaram aqui, da presença constante do nosso presidente, para estar tentando sempre agregar aí valor e conhecimento para que a gente chegue num momento mais tranquilo em relação ao que é para nós, o nosso entender, que é o principal, que é a área de segurança, porque os torcedores consigam efetivamente ir aos estádios e voltarem para suas residências em segurança. Fazer apenas uma síntese em relação ao Nilton Santos, nesse episódio do jogo Botafogo e Flamengo. Realmente é uma área que a gente precisa entender como proceder para os próximos eventos, porque hoje temos esportivamente e também em forma de quantidade um clube muito acima dos outros. Então, qualquer proporção que você possa colocar, você pode estar, mesmo assim, gerando uma possibilidade de violência. Torcida única, por exemplo, a torcida do Flamengo pode comprar o lado do Botafogo. 40% para a torcida do Flamengo, pode esgotar os 40% e a torcida do Flamengo comprar o lado do Botafogo. Então, qualquer medida que você adotar hoje, sempre pode haver insegurança quando acontecer esse encontro do Flamengo com os outros três. Então, é uma área que a gente realmente está pesquisando, está tentando encontrar um melhor caminho. E o que a gente tentou passar para o Botafogo, naquele episódio específico, à luz do regulamento geral das competições e do regulamento específico da CBF, cabia ao Botafogo adotar aquela medida de disponibilizar somente 10% para o Flamengo. O próprio Estatuto do Torcedor, o Estatuto de Defesa do Torcedor, determina que o mandante seja o responsável pela logística, pela venda de ingressos. Mas o que a gente entendeu ali, entendendo tudo da cultura de futebol, é que o Botafogo também poderia ter adotado medidas para diminuir a possibilidade da torcida do Flamengo adquirir os ingressos. Eu acho que isso é que faltou e acho que isso é que tem que ser aplicado para os próximos jogos. Então é isso. Perfeito. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando e todas as vezes que formos convocados, tenha certeza que estaremos presentes. Obrigado pelas palavras. Rodrigo. Boa tarde. Só para complementar aqui o que o Marcelo falou, e a gente está falando para a população, só para todos que tenham ciência, todo jogo a gente faz uma reunião de jogo e dessa reunião de jogo é gerada uma ata que é publicada no nosso site. A população pode acessar, saber o que foi planejado, tudo que vai ocorrer no jogo, tanto vias que serão interditadas, acesso do torcedor visitante, acesso do torcedor mandante. E desde 2015, a gente, junto com a ABIN, junto com o Ministério Público, a gente está elaborando um plano científico que a gente já começou a botar em prática agora em 2019, que a gente faz o grau de risco do jogo com tabela científica. Eu posso até apresentar, deixar para o senhor apreciar posteriormente. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado. E a federação está aqui para ajudar a casa no que for necessário. A federação está sempre aberta, como o senhor já falou, que a federação aqui está presente desde do início do trabalho e a gente vai continuar assim. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, agradeço a federação. E antes de encerrar, trago aqui mais uma informação relevante. Nosso presidente Jair Bolsonaro acaba de sancionar a lei que amplia a punição às torcidas organizadas, uma lei que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor e amplia para 5 anos a punição a torcidas organizadas que cometerem crimes dentro e fora dos estádios, inclusive em dias que não tenham jogos, em rua longe, perto dos estádios, invasão em treinamento, ameaças de dirigentes, jornalistas, ameaças fiscais de árbitros, dirigentes, invasão nessas áreas também estão contempladas, resguardadas por essa legislação. Então, também mais um passo importante que eu tenho certeza que o Rio de Janeiro tem contribuído para que a gente possa sair na vanguarda de um espetáculo mais seguro.
Alberto, quer considerações finais? Esperando que Vossa Excelência continue esse trabalho em âmbito municipal, porque o Rio de Janeiro é sede, de fato, dos maiores espetáculos esportivos do Brasil e da América. Com todo respeito, presidente, espero vê-lo em outro palácio em 2021. Então, diante disso, não tendo mais alguém que queira, nenhum dos presentes, fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, boa tarde a todos. E aí, Adam? Já está com saudade de mim já?